Aleluia. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, pessoal. Realmente é muito complicado parar, né, Amanda? Jesus amado, glória a Deus. Queria cumprimentar você que está nos visitando aqui nessa manhã. Sejam muito bem-vindos. Essa casa também é a casa de vocês. Voltem sempre, como a Amanda disse aqui. Queria cumprimentar você que está nos acompanhando pela internet. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas possam ser edificadas assim como você. E deixa aí o seu gosto, o seu joinha, o seu like aí, para que esse vídeo tenha um maior alcance. Amém. Glória a Deus. Amados, o mês de maio é considerado o mês da família. Amém. Sabia disso? O mês de maio é considerado o mês da família. E deixa eu te dizer uma coisa. Não existe uma sociedade bem estruturada se ela não tiver famílias bem estruturadas. Gostei da camisa aí. Acho que você veio em homenagem à palavra. Acho que nós combinamos a ministração hoje, né, Theo? O Theo está ali com a camisa. Fica em pé, Theo, por favor. O Theo está ali com a camisa maravilhosa chamada Juntos em Família. Ó, coisa linda. Obrigado, Theo, pode sentar. Deixa eu dizer para você, meu irmão, não tem como uma sociedade se estabelecer se não tiver famílias bem fundamentadas. É necessário que essa família tenha bebês que ainda amamentam no peito da mãe. É necessário que essa família tenha adolescentes. Aliás, os nossos adolescentes estão hoje num parque, foram fazer uma atividade extra à igreja, e estão fazendo um culto lá, e glória a Deus por isso, que pessoas possam ser alcançadas lá através da vida deles. Amém? Adolescentes, jovens, assim como eu, né? Aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Pessoas mais adultas, mais experientes, mais maduras. E os pais, aqueles que têm as suas cãs, tem os seus cabelos já branquinhos. A família precisa disso. Precisa dessa estrutura. Amém? Não existe igreja bem-sucedida se não houver nessa igreja famílias bem estruturadas. Amém, irmãos? Amém. Aí você pode pensar assim, pastor, mas eu tenho a minha família não é bem estruturada, então não posso entrar nessa igreja. Deixa eu te contar uma coisa. Se a gente fosse pensar desta forma, nenhum de nós que estaríamos aqui hoje. Porque todos nós tivemos algum problema, querido, em algum momento da vida. Minha família teve problemas. Os primeiros anos foi de exercício de paciência dela para comigo. Tá certo, mas glória a Deus que ela venceu e o marido dela mudou. Percebe, irmãos? Deus é bom. Deus é bom. A gente vai aprendendo. Nós, homens, somos mais imaturos do que as mulheres. E a gente aprende com o tempo. Percebe, queridos? Elas são pacientes, elas são amorosas. E ontem nós celebramos o casamento de dois jovens aqui da igreja. A Ana, Rita, e o Éricles Henrique. Eu fiquei muito feliz, queridos, porque sabe o que é isso? Para mim isso é prosperidade. Isso é sinônimo de prosperidade. Quando nasce uma criança na igreja, é sinônimo de prosperidade, porque prosperidade é isso, querido, é expansão. Percebe? Ninguém expande se não tiver crescimento. E a igreja está num ano de crescimento. 2022 é o ano do crescimento aqui para nós da Igreja Verbo da Vida Porto. Amém, irmãos? Amém. Então eu fico pensando em questão de família, e eu queria fechar este mês de ministrações trazendo uma palavra a respeito de família, para que a gente pudesse pensar a respeito um pouco disso. Porque muita gente tem uma família que parece ser desestruturada, parece que não vai dar certo, vai haver uma ruptura a qualquer momento, mas eu quero te trazer uma palavra que pode te dar esperança. Amém. Se teve jeito para a minha, tem jeito para a sua. Amém.
Eu tenho certeza, querido, que você tem ainda uma vida familiar de sucesso para viver. Amém, queridos? E se você já tem uma família de sucesso, vai servir essa palavra de vacina para você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria que você abrisse a tua palavra, a palavra de Deus aí, que você tem na sua mão. Lá em Gênesis, capítulo 7, versículo 5. E o tema dessa mensagem hoje é: cuide da sua família. Amém. Cuide da sua família. Gênesis, capítulo de número 7. Aleluia. Gênesis 7, versículo 5 em diante, nós vamos ler. Amém? Você achou? Amém. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 7, 5. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Amém? Amém. Olha para mim aqui um pouquinho. A gente começa lendo esse texto e a gente observa Deus falando da seguinte forma: e tudo fez Noé. Tudo fez Noé. Mas Noé fez tudo de qualquer jeito? Não. Ele fez tudo da sua própria cabeça, de acordo com seus próprios pensamentos? Não. E aí a gente começa a perceber onde se encontra o sucesso. O sucesso não é você estruturar a sua família baseado no que você pensa simplesmente. Na sua própria vontade, assim, sem mais nem menos. Vou fazer desse jeito. Não, querido. Vamos para ali. Pronto, vamos todo mundo para ali. Agora não, agora está aqui. Vamos para cá. Não, irmãos. Aqui diz bem claramente que Noé fez tudo quanto o Senhor lhe mandara. Meu Deus. Tudo quanto o Senhor lhe mandara. Sabe o que isso me ensina, querido? Que eu e você devemos estar atentos àquilo que Deus nos orienta. Amém. Há uma emergente falácia da sociedade onde a família pode ser constituída e estabelecida de qualquer jeito. Não pode, irmãos. Existem princípios da palavra de Deus que nós não podemos negociar. E nós andarmos em cima daquilo que Deus diz é segurança para mim e para você. Amém, irmãos? Ande em cima daquilo que a palavra de Deus diz. Ande em cima daquilo que o Espírito Santo comunica com você. Agora, é aquilo que o Espírito Santo comunica, irmãos. Comunica com você. Nós não podemos viver dias... Aliás, a Bíblia sabe, irmãos. O profeta já dizia isso, os profetas já disseram isso. Ai de vós que dizeis, assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Irmãos, você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida. Não tem problema. Mas cuidado para você colocar Deus onde Deus não te colocou. Isso é muito sério, irmãos. Eu tenho muito temor com relação a essas coisas. Porque quando Deus disse, acabou a conversa, irmão. Deus disse, acabou. E quando Deus diz, Ele não traz confusão. Quando Deus diz, é certeza de conclusão. Quando Deus diz, traz paz no meio da família, não traz contenda, não traz divisão. Simplesmente Ele disse, e nós desfrutamos dele. E no devido tempo, de acordo com aquilo que Ele disse, e cumprido os princípios dele, que Ele não quebra princípios, as coisas vão acontecer. Amém. Percebe, irmãos?
E tem muita gente desestruturando as suas próprias famílias por dizer por aí que Deus disse quando Deus não disse nada. E aí anda dando cabeçada por aí afora. Vamos seguir aqui então. Para que eu tenha uma família de sucesso e a minha família não esteja sujeita a essas intempéries, a esse momento de crise, de confusões, eu tenho que observar algumas coisas. Eu preciso perceber dentro da palavra algumas orientações que o Senhor nos dá. E a primeira orientação que eu vejo aqui, que eu acho que é interessante nós atentarmos, é a orientação que a gente encontra em Efésios, capítulo de número 6. Você pode abrir lá comigo. Efésios, o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra muito interessante aqui. E em Efésios 6, versículo 10 em diante, a gente observa que eu e você não estamos aqui para brigar uns com os outros. E ele diz, Efésios capítulo 6, verso de número 10. Você achou? Amém. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ó, presta atenção. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos. Ou seja, Paulo está dizendo que existe uma forma de eu e você, da nossa família, ser fortalecida. Amém. Irmãos, deixa eu contar para vocês uma novidade. Essa semana eu comecei no ginásio, ó. Dá para ver, né? Já percebi. Eu comecei no ginásio. Depois de muita recomendação da parte do meu personal trainer lá de dentro de casa, e do médico, eles falaram, olha, só precisa fazer mais atividade física, o senhor está muito ocioso. E eu falei assim, tá bom, então nós vamos começar uma atividade física. E fui para o ginásio, eu e minha esposa começamos lá. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Se eu não saísse do meu lugar, eu iria continuar da mesma forma, sem me fortalecer. A posição de ser fortalecido é uma postura minha e sua, que eu devo ir atrás de alguma coisa para que eu seja fortalecido. A mesma coisa, querido, é com relação àquilo que é fortalecimento da minha família, fortalecimento da minha vida espiritual. Eu preciso ir atrás disso. Eu preciso desejar a palavra e a força do poder de Deus. Eu preciso desejar o Espírito Santo agindo na minha vida e na vida da minha família. Amém, Amém, irmãos? Amém. Eu sei que o Espírito Santo já habita dentro da sua vida. Você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, porque você creu nele. Eu sei disso, mas existe um revestimento, existe um buscar da parte de Deus para você permanecer firme. Amém? E é isso que o apóstolo Paulo está aqui. E ele diz no versículo 11, ele fala assim, revesti-vos de toda a armadura. Se ele fala para revestir de toda a armadura, querido, é porque certamente ataques virão e que você precisa de uma armadura para isso. Mas que armadura é essa? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer como? Como? Inabaláveis. Inabaláveis. Uma família bem ajustada, com o ensinamento correto da palavra, buscando se revestir do poder de Deus, querido, é uma família inabalável.
Pode vir o problema que for, eu permaneço crendo nele, inabalável. Pode vir a crise que for, eu permaneço crendo nele, inabalável. Porque é ele, irmãos. É ele em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. É ele, irmãos. Mas se eu não me encho dele, eu me torno vulnerável. Se eu me encho, eu estou inabalável. Se eu não encho, eu estou vulnerável. Amém. Percebe, irmãos? Amém. Estão te chamando lá atrás, Guilherme, por favor. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Olha só, outro ponto importante para nós observarmos. Abre comigo em Filipenses capítulo 4, versos 5 e diante. Filipenses. O que eu falei? Não? Está tudo certo? Filipenses capítulo 4, versos 5 em diante. Quando você toma a armadura de Deus, quando você se reveste desse poder, quando você busca o Senhor e a força do seu poder, quando você busca o Senhor na sua palavra, querido, acontece um negócio com você, acontece algo em você. Quer ver? Vou dar um exemplo para você poder fixar isso melhor na sua mente, porque isso é importante. Quando você pega... Quantos aqui já viram aquelas lutas de boxe? Você já viu uma luta de boxe, nem que seja por televisão. O lutador peso pesado, ele luta com outro lutador peso pesado, sim ou não? Sim. Por quê? Se o lutador peso pesado pegar um peso canela de siriema como eu, ele acaba comigo, irmãos. É uma só. O cara é muito forte. E eu, magrinho assim, não vai dar certo. Agora pensa comigo. A pessoa se revestiu toda de poder. E aí vem um sujeito como eu e começa a querer desafiar ele. E aí, grandão? Tu não vale nada. Irmãos, você sabe como é que vai ser a postura desse grandão? A postura dele vai ser simplesmente assim. Coitado dele. É uma só. Ou você, por acaso, acha que ele vai ficar pensando assim? Esse cara está me desafiando. Vai que ele é Davi e eu vou tomar uma pedrada no meio da testa. Você acha que ele vai ficar preocupado, queridos? Se coloque no lugar de Golias lá no passado. Você acha que Golias estava preocupado com Davi? Estava não. Golias estava absolutamente certo de que ele venceria aquela luta. Absolutamente certo. O que ele não contava é que aquele miúdo, chamado Davi, tinha se revestido do poder e da palavra de Deus a ó. Os papéis se inverteram. Porque Davi sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, querido, você não fica preocupado com a luta que está por vir. Você não fica preocupado pensando assim, e agora? Quem poderá nos salvar? Nos defender? Quem poderá nos defender? Quem poderá nos defender? Não, querido, você não fica pensando essas coisas, não. Você simplesmente sabe quem que você é.
Você simplesmente sabe a fortaleza que você está e você está assentado com Cristo nas regiões celestes, irmãos. Então, qual que é a sua postura? Eu fico inabalável, mas eu vou descansar. Eu descanso, irmãos, a palavra descanso é a mesma para sábado, é Shabat. Eu vou descansar, o Senhor descansou depois da obra que Ele realizou, tudo aquilo que Ele criou, Ele descansou para ensinar. Deus precisava descansar, irmãos? Fala sério, que história é essa que Deus precisava? Cansei, até suei para construir isso tudo. Não, irmãos, Deus não está sujeito a essas circunstâncias, a cansaço. Mas Ele deixa registrado para mostrar para mim e para você que nós precisamos de um descanso. E nós podemos descansar nele. Amém. Filipenses capítulo de número 4. Verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis, olha só, por favor, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não andeis ansiosos. O que é ansiedade? Ansiedade é você querer trazer o futuro para o presente, irmão. Dá certo, não. Não dá certo, querido. Você vai ficar ansioso e vai ficar igual barata tonta de um lado para o outro. Perturbado. Sem saber o que fazer. Chorando o tempo todo. Por quê? Porque você não dá conta de antecipar 1 minuto da sua vida, quanto mais dias, meses, anos. E nós vivemos dias que a sociedade está andando em ansiedade. Por quê? Porque insistentemente, amados, fica querendo trazer o futuro para o presente. Não acontece, irmãos. Eu e você somos seres temporais. Nós estamos presos num tempo chamado presente. Nós não temos como voltar ao passado e nem avançar para o futuro. Nós estamos presos nesse presente momento. E devemos vivê-lo com intensidade. Devemos andar como se nós já estivéssemos lá. Mas sabendo que os meus pés estão aqui, no dia que se chama hoje. Para de preocupações. A palavra de Deus diz assim: por que andeis ansiosos? Vedes os pássaros. Não tem não trabalham para o que comer e nem para o que vestir. Nada, queridos. Passarinho não trabalha. Ele já tem tudo disponível na natureza, ele só desfruta. Deixa eu te falar uma coisa. Vou te dar um segredo ótimo para você. O dia que você estiver com qualquer preocupação, vou te dar uma dica. Vai ver passarinho no parque. Por que Jesus manda a gente ver passarinho? Já pensou se ele mandasse você ver girafa? Você ia ter que ir lá na Amazônia, segundo a outra ali que falou que lá tem girafa, ó. Pelo amor de Deus, gente. O povo não sabe nem onde é que fica a Amazônia. Desculpa, mas é verdade. Foi mais forte que eu, mas deixa eu te falar, não tem girafa na Amazônia, você vai ter que ir para a África. Lá tem girafa. Imagina se ele manda você poder ver uma orca, uma baleia assassina. Ó. Imagina, a gente tem que mergulhar para poder procurar uma baleia, para a gente ver. Não, Jesus pega e nos ensina, vai ver passarinho. Passarinho tem em qualquer lugar do mundo, irmão.
Aonde você for, se você olhar aqui para fora, você vai ver uns passarinhos. Vai ver o passarinho, descansa. Na hora que você começa a ver o passarinho, você fica assim, ó. 15 minutos vendo o passarinho, você começa a ficar relax. Aí você começa a falar assim, Deus, o Senhor é bom demais. O Senhor dá sustento para ele, o Senhor vai dar sustento para mim. O Senhor cuida dele, o Senhor cuida de mim. Você já viu um passarinho morrer de ansiedade? Já viu? Nunca viu? Nem eu. Eu nunca vi um passarinho assim, tá aqui, de repente, morreu do coração. Puf! Nunca vi. Eu já vi passarinho morrer porque foi atropelado por um carro, porque um gato pegou, um cachorro, bateu no vidro, pá! Caiu, morreu. Já vi isso tudo, mas nunca vi um passarinho morrer por ansiedade, irmão. Presta atenção, se liga nisso. Para que você anda preocupado? E deixa eu te contar uma coisa, vou te dar outro segredo agora, olha. Só para você que está aqui, hein? Seus filhos estão olhando para você. E estão de olho no seu comportamento, para ver se o seu comportamento está condizente com as suas palavras. Não adianta você falar para o seu filho, você tem que acreditar na Bíblia. Se na hora que você tem que acreditar na Bíblia, você mostra para ele com as suas atitudes outra coisa completamente diferente, que você não acredita em Deus. Como é que você vai querer ensinar alguma coisa para o seu filho? Como é que você vai ensinar prosperidade para o seu filho, se na hora que você tem que trazer dízimo e oferta, você nega ao Senhor nesse ponto? E aí o seu filho está vendo quem? Vendo você. Como é que você vai querer andar em saúde divina, sendo que na hora que a enfermidade aparece, querido, você simplesmente fala assim, agora a coisa estreitou para o meu lado. Como, irmãos? Nossa vida tem que ter respaldo das nossas ações. Aquilo que a gente fala, irmão, tem que ser falado aqui em cima e tem que ser vivido ali embaixo. Alguém disse assim, pregue o evangelho. Se necessário for, use palavras. Ó, o que ele está ensinando? Que eu preciso o evangelho tem que ser anunciado primeiro com a minha vida, com as minhas atitudes. É forte isso, irmão. Agora, onde que eu vou pregar primeiro o evangelho? Na minha casa. Dentro da minha casa. São os meus filhos que precisam ver em mim uma postura de homem de Deus. São os meus filhos que têm que ver na mãe uma postura de mulher de Deus. Que aquilo que eles falam é aquilo que eles vivem. Porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Na hora que eles entrarem para a faculdade, eles não vão estar na sua bolha que você criou dentro da sua casa. Agora, o que vai fazer a diferença na vida deles é aquilo que foi construído por dentro na vida deles, porque eles viram os pais fazerem. Quando alguém vier na faculdade ou na escola, virar para eles e falar assim, olha, aqui, deixa eu te dizer um negócio. Esse negócio de família é algo que já era. Isso não existe mais, não. Sabe o que seu filho vai falar? Se ele tiver sido bem estruturado, ele vai falar assim, ei, você chegou tarde. Eu acredito na família. Eu acredito, porque a minha família é exemplo para essa sociedade, então você chegou atrasado. Nós precisamos construir
nos nossos filhos a palavra do Senhor. Eles precisam ver em nós que nós aprendemos a descansar nele. Versículo 8 fala, finalmente, irmãos, olha o que a família precisa meditar. Olha onde que o nosso coração precisa estar. Paulo fala no versículo 8, ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Verdade, querido, verdade não é algo fantasioso, não é algo de mentiras, não é uma carcaça. Não é um revestimento externo, uma maquiagem. Verdade, querido. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso, irmãos, que ocupe o vosso pensamento. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ei, existe uma situação aqui, olha, o que também aprendestes, está dizendo, oi pai, pais, o que aprendestes? Nós somos responsáveis por passar o legado à próxima geração. Nós somos responsáveis por ensinar à próxima geração. Nós somos responsáveis. Tudo que aprendestes de mim, e olha que interessante, tudo que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Ou seja, Paulo está dizendo, existe uma prática, irmãos, existe um comportamento, irmãos, que os nossos filhos, a nossa esposa, o marido, precisa ver na vida um do outro. A nossa vida, querido, precisa ser exemplo, precisa ser modelo, querido. Para quem? Para os de casa. Irmãos, por quê? Porque em casa é o lugar que eu estou despido. Em casa, os meus filhos, a minha esposa me conhece como verdadeiramente eu sou. Como você é, quem conhece você é quem come 1 quilo de sal com você todo dia. Você pode achar assim, não, esse pastor aí até giro, fiche, um gajo, fiche. Pode até ser, irmãos. Você pode até ver isso aqui. Mas quem me conhece realmente é essa menina ali linda. É ela. É ela que sabe quem eu sou, irmãos. Quem te conhece é seu pai e sua mãe. Quem te conhece é a sua esposa. Quem te conhece é o seu esposo. É lá dentro das 4 paredes, irmãos, que as pessoas vão te conhecer realmente quem você é. Se o que você vive na rua ou você vive na igreja é uma fachada, é uma mentira. Ou se é verdade. E nós temos que ser exemplo, nós temos que ser verdadeiros, nós temos que pensar nas coisas lá do alto. Para quê, queridos? Para poder deixar um legado. Legado, irmãos. A coisa que mais eu desejo no meu coração é um dia poder olhar para trás e ver os meus filhos pegar e falar assim, eu conheci meu pai e o meu pai andava conforme ele falava. É assim que eu me vejo daqui a uns anos, querido. Assim como eu olho para o meu pai teve as suas falhas, teve os seus momentos difíceis, sim, teve. Qualquer um de nós, querido, nós não atingimos a perfeição ainda. Mas eu olho para a vida do meu pai e as imagens que mais
Então, dentro da minha mente a respeito dele, era ele com o pijaminha dele, todo dia de manhã, 30, 40 minutos ajoelhado ali, ao pé da cama de manhã cedo. Antes de tomar café da manhã, antes de pensar qualquer outra coisa, antes de cumprimentar e dar bom dia para quem quer que seja, estava ele ajoelhado, com a bibliazinha dele de estudo ali, ó. Passando a caneta, fazendo os estudos dele, dia após dia. Nunca vi meu pai sem fazer a sua devocional, nunca. Todos os dias da vida dele, é a imagem que eu mais tenho forte na minha mente, é a imagem de um homem de oração, um homem que pegava e orava. Aí quando eu era adolescente, eu era meio da pá virada. Eu andava meio descabeçado. Minha mãe conta que eu chegava tarde em casa, e antes de eu chegar, ela começava a andar para um lado e para o outro. Minha mãe preocupada. Ansiedade, porque o filho não está presente. De um lado para o outro. E aí meu pai perguntava assim, Zifira, o nome dela é Zeferina, mas ele chamava ela de Zifira. Zifira, o que você tem? Ô Pedro, é porque o Márcio não chegou ainda. Aí ele virava para ela e falava assim, pode ir deitar, porque eu já orei para ele. E Deus está guardando ele. Irmãos, você não sabe quem eu fui. O tanto que eu aprontei e o tanto de vezes que eu olho hoje para trás e vejo assim, Deus me livrou, Deus me guardou. E todas essas vezes, querido, eu tenho certeza absoluta que meu pai estava orando por mim. Legado. Legado. Qual o legado que eu e você vamos deixar para os nossos? O que eles têm visto na nossa vida? Por isso que eu falo para vocês, irmãos, se você puder e tiver como, priorize a palavra de Deus na sua vida. Antes de você pegar e abrir o WhatsApp, de abrir qualquer rede social sua, abra a palavra de Deus de manhã cedo, medita nela. Medita na palavra de Deus. Romanos capítulo 12, no verso 2, diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente só vai ser renovada se eu focar na palavra de Deus. E como que eu posso fazer isso? Meditando nessa Bíblia, meditando na palavra. Amém, irmãos? Por isso que durante o dia, essa palavra meditar, ela tem assim, uma característica de ruminar. Agora, como eu vou poder ruminar uma coisa se eu não coloquei para dentro? Eu posso ler a Bíblia de noite, pastor? Pode, claro que pode. Mas quando você lê de manhã, você fica pensando durante o dia naquele texto que você leu. E na hora que alguma circunstância aparece, o Senhor Deus te lembra daquele texto, e você usa aquele texto em seu favor. Oh, aleluia! Aleluia! Efésios capítulo 6, verso 4. Efésios capítulo 6, verso 4. Um terceiro ponto a respeito de estruturar uma família de sucesso, irmãos. Diz assim, Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavrinha aí, ela tem a característica de ser exortação, é consolação, é conforto. Sabe, irmãos, os nossos filhos, eles precisam ser orientados, melhor orientados. Muitos filhos, querido, criam uma aversão aos pais, porque os pais só batem.
E quando eu falo em bater, eu não estou falando da correção com vara, não. Isso aí é outra história para um outro momento. Eu estou falando mesmo do embate, confronto, discussão. Por quê? Porque o filho nunca vê na figura do pai, na figura da mãe, amor. Só vê tudo que o filho fala está errado, tudo que o filho faz está errado. Irmãos, nós precisamos exortar os nossos filhos em amor. Ei, deixa eu te falar. Esse comportamento seu, você não acha que seria melhor fazer assim? Que tal se você fizesse assim? Mas não, já chega, está errado, você não presta, você não serve, você não consegue, você é um burro, você é um desajustado, você não sabe das coisas. O que nós estamos criando, irmãos? O que está sendo criado? Nós precisamos andar em amor, irmãos. Amém. Com os da nossa casa, amém, em primeiro lugar. Temos que andar em amor com todos, mas principalmente com os da nossa casa. Amém. Deixa eu te contar uma coisa que eu gosto muito. Uma vez eu e Elisiane, nós aprendemos o seguinte, alguém perguntou para nós assim, você ama sua esposa? Eu falei assim, eu amo, claro. E ela, você ama seu marido? Ela, amo, claro. Agora, a pergunta certa a ser feita, não é se você ama, é se o outro se sente amado por você. Você se sente amado? Lisiane, você se sente amada pelo Márcio? Márcio, você se sente amado pela Lisiane? Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Será que os nossos filhos estão se sentindo amados por nós? Hashtag fica a dica. Presta atenção. Andar em amor. Outro ponto importante para a gente caminhar já para o final. Nós precisamos exercer autoridade dentro da nossa casa. A autoridade não tem nada a ver com ditadura. Eu mando e você obedece. Ó, não tem nada a ver com isso. Lucas capítulo 10, verso 19. Lucas capítulo 10, verso 19. E ser achado nele. Lucas 10, 19. Diz assim, eis aí, vos dei autoridade para pisar na sua mulher e espancar vossos filhos. Está escrito isso aí? Não. Não. Não está, né? Não está. O que está escrito? E eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Deus nos deu uma autoridade, querido, para que nós possamos exercer essa autoridade contra coisas e circunstâncias. Amém. Tudo que é coisa, eu e você temos autoridade. O meu gato é uma coisa, é um bichinho. Ele tem que se submeter a mim. Eu tenho autoridade sobre ele. O cachorro do Lima também tem que se submeter a ele. Presta atenção, se eu chegar lá, eu não consigo mandar nele, não. Eu não mando no cachorro dele. Quem manda no cachorro dele é ele. Ah, deixa eu dizer para você. Quem manda na sua família é você. Ninguém mais. Ninguém mais, está entendendo, irmãos? Escola é lugar
de adquirir conhecimento. Educação você adquire em casa. É responsabilidade nossa. É dentro de casa. É lá que eles vão aprender a respeito de autoridade. É lá que eles vão aprender que eles vão ter que ir para a escola e obedecer aos professores. Que vão ter que ir para a rua e obedecer aos polícias. Mas ninguém tem o direito de mandar dentro da sua casa. Você que manda lá. E ele fala que nós temos que ter autoridade sobre coisas e circunstâncias. Circunstâncias diversas, irmão. Se tem alguma coisa errada no meio da sua família, tome a autoridade que Jesus te deu e exerça essa autoridade contra essas coisas e essas circunstâncias. Irmão, você não tem que se acomodar com o filho que está rebelde, irmãos. Ah, mas ele é assim mesmo, pastor. Ah, ele sabe como é que é. Ele é assim. Não é assim não, irmãos. Amém. Isso é uma anomalia. Rebeldia é anomalia. Amém. E a anomalia nós temos que combater no lugar certo. É aqui, ó, no mundo espiritual. Jesus se deparou com outra tempestade. Aquela tempestade era uma anomalia. Jesus pegou e mandou ela ficar quieta. Jesus se deparou com uma árvore que não dava frutos. Era uma anomalia. Ele mandou ela secar e ela secou. Anomalias vêm contra nós, querido, para que eu e você possamos pegar e dizer para ela, quiete. Não se conforme com uma família desajustada, porque, é isso assim mesmo. Sabe, eu cansei de falar. Já cansei de falar. Irmão, não tem que falar mesmo, não. Você tem que orar. Ore pela sua família. Construa a família que você quer. Como que eu vou construir isso? Pelo poder da palavra, irmãos. Em vez de você falar que o menino é burro, fala que ele é o mais inteligente da sala. Em vez de você falar que ele é problemático, você fala assim, ele é bênção, ele é oh, filho maravilhoso. Amém. Mas eu estou mentindo porque ele é assim. Você não está mentindo não, irmão, você está falando fé. Amém. Porque quem crê, fala. Amém. E fé em quê? Fé na palavra de Deus. Você não criou filho para perdição. Amém. Você não casou para ter uma família desajustada. Amém. Aleluia. Aleluia. E eu vou encerrar aqui e pedir o pessoal do louvor para vir para cá. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, fala assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Você pode dizer comigo, eu criei. Por isso eu falo. Aleluia. Amém. Deixa eu dizer para você. Lá em Gênesis capítulo 11, nós vemos uma história muito interessante que traz para nós princípios interessantíssimos. É a história da criação da Torre de Babel. A Torre de Babel, ela não existia. E aí alguns homens se juntaram e disseram assim, façamos tijolos e construamos para nós uma torre que toque aos céus. Para que o nosso nome se torne célebre entre as nações. Aquilo que eles creram, eles começaram a falar e partiram para a execução. E Deus viu a intenção do coração deles e disse, desçamos e confundamos as suas línguas, porque a intenção nada lhe será impedido, porque eles são
Princípios estabelecidos sobre bases erradas. Ainda assim, iria ter execução. Mas, se para poder fazer uma coisa errada, mas por princípios certos iria dar certo, quanto mais princípios certos, com bases certas, não dará resultado certo? Por isso falei, ei, comece a falar a respeito do seu cônjuge, comece a dizer a respeito do seu cônjuge, ei, pega aí, irmão, comece a falar a respeito do seu cônjuge, aquilo que você quer ver diante dos seus olhos. Ah, mas ele não quer nada com Deus, ele não quer nada com a igreja, ele não quer vir na igreja. Começa a declarar, Pai, obrigado. Porque eu vejo com os olhos da fé, o meu marido vindo, sentando aqui nas cadeiras, adorando a Deus comigo e servindo a Deus comigo. Pegou, irmã? É desse jeito? Comece a declarar sobre o seu filho. Ah, mas nada, irmãos. Mais nada. Simplesmente creia e fale sobre os seus filhos. Creia. Já é um sucesso. Ele vai conseguir todos os pontos necessários nos exames. Ele vai conseguir. Porque ele tem a mente de Cristo. E ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele já deu certo, ele vai entrar para a faculdade. E ele vai ter boas notas para entrar na faculdade que ele queira. Ah, ele é problemático, pastor. Para de falar que seu filho é problemático. Seu filho é solucionático. Ele tem as soluções. Ele tem as soluções. Ele tem as soluções. Aleluia. Pai, obrigado pelo meu filho, porque o meu filho é cheio do teu Espírito Santo. O meu filho anda em novidade de vida. O meu filho, ele cumpre a tua palavra. Começa a declarar sobre seu filho. Ai, pastor, mas o meu filho, ele tem 2 fiozinhos desencapados. Na hora que os 2 se juntam ali dentro da cabeça dele, sai faísca. Meu filho tem TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ei, começa a declarar sobre seu filho. Meu filho não tem transtorno. Meu filho é sarado e curado. Meu filho vai viver os dias dele para cumprir os propósitos do Senhor nessa terra. Oh! O que você quer? Crê, irmão. Construa o seu mundo. Construa o seu mundo à sua volta. Pelo poder da palavra de Deus. Concorde com aquilo que a Bíblia diz a respeito das pessoas que estão à sua volta. Concorde com aquilo que a palavra de Deus diz. Ei, irmão, nós fomos chamados para uma nova vida, irmãos. Nós não fomos chamados para viver aquela vida antiga, não. Aquela vida antiga faz parte do nosso passado. Nós fomos chamados para viver uma nova vida. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes. Nada, nem ninguém pode me atingir. Eu sou mais do que vencedor. Oh, o vitorioso habita em mim. Irmãos, o Espírito Santo habita em nós, irmãos. Se Ele habita em nós, o que é impossível para nós? Se foi possível para aqueles homens erguer Babel, porque eles creram que poderia, disseram que poderia,
e executaram o que eles creram. Quanto mais eu e você, que temos dentro de nós o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a operar eficazmente em nossa vida. Você pode ficar em pé. Ha, ha, ha.